Em um mundo onde o amor verdadeiro parece cada vez mais raro, onde as conexões humanas se tornam superficiais e fugazes, existe uma história que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou possível. Uma história sobre duas pessoas que encontraram no autismo não uma barreira, mas sim uma ponte dourada que os conectou de forma profunda e transformadora. Prepare-se para conhecer Marina e Gabriel, duas almas que descobriram que o amor mais puro nasce quando duas mentes neurodivergentes se encontram e criam sua própria linguagem do coração. Esta não é apenas uma história de amor comum. É um relato sobre aceitação, compreensão e sobre como duas pessoas que sempre se sentiram deslocadas no mundo finalmente encontraram seu lugar uma na outra. É sobre quebrar estereótipos, superar desafios e descobrir que o autismo, longe de ser um obstáculo, pode ser o ingrediente secreto para uma conexão humana extraordinária. Se você já se sentiu incompreendido, se já questionou se existe alguém no mundo que realmente pode te entender completamente, esta história é para você. Porque Marina e Gabriel nos ensinam que o amor verdadeiro não tem limites, não conhece barreiras. Quando encontra o terreno fértil de duas almas compatíveis, floresce de uma maneira que transforma não apenas os dois envolvidos, mas todos ao seu redor. Marina sempre soube que era diferente. Desde pequena, enquanto outras crianças brincavam em grupos barulhentos no pátio da escola, ela preferia observar as formigas marchando em fila indiana no jardim, fascinada pela precisão de seus movimentos e pela organização impecável de sua sociedade. Os sons altos a incomodavam profundamente, fazendo-a cobrir os ouvidos e procurar refúgio em lugares silenciosos. As texturas ásperas das roupas a irritavam tanto que sua mãe precisou aprender a comprar apenas peças de algodão macio, cortando todas as etiquetas antes mesmo de Marina experimentá-las. Na escola, Marina era conhecida como a menina quieta e inteligente que sempre tirava notas excelentes em matemática e ciências, mas que raramente participava das conversas durante o recreio. Seus colegas não compreendiam porque ela evitava o contato visual direto ou porque às vezes balançava as mãos quando estava nervosa ou empolgada. Para Marina, o mundo parecia funcionar com regras sociais invisíveis que todos conheciam, menos ela. Era como se todos tivessem recebido um manual de instruções para a vida social que, de alguma forma, nunca chegou até ela. Aos 15 anos, depois de anos se sentindo como um peixe fora d'água, Marina finalmente recebeu o diagnóstico que explicaria tantas particularidades de sua personalidade: transtorno do espectro autista. Para muitos, esse diagnóstico poderia soar assustador, mas para Marina foi um alívio imenso. Finalmente, ela tinha uma explicação para sua forma única de perceber e interagir com o mundo. Não estava quebrada, não precisava ser consertada. Era simplesmente neurodivergente, e isso era perfeitamente válido. Com o apoio de uma família compreensiva e terapeutas especializados, Marina aprendeu a navegar melhor pelo mundo social. Desenvolveu estratégias para lidar com situações desafiadoras, como conversas pequenas em elevadores ou apresentações na escola. Descobriu que sua atenção aos detalhes e sua capacidade de foco intenso eram superpoderes disfarçados. Enquanto seus colegas se distraíam facilmente, Marina conseguia mergulhar profundamente em assuntos que despertavam seu interesse, tornando-se uma verdadeira especialista em temas como astronomia, literatura clássica e programação de computadores. À medida que crescia, Marina desenvolveu uma paixão especial por bibliotecas. Havia algo mágico na atmosfera silenciosa e organizada desses espaços, onde os livros estavam perfeitamente catalogados e onde ela podia se perder por horas entre as estantes sem ser incomodada por ruídos excessivos ou interações sociais forçadas. Decidiu então que se tornaria bibliotecária, uma profissão que combinava perfeitamente com sua personalidade, organizada, silenciosa e cheia de conhecimento esperando para ser descoberto. Do outro lado da cidade, Gabriel crescia com experiências surpreendentemente similares, embora com suas próprias particularidades. Enquanto Marina encontrava paz nos livros, Gabriel descobriu seu refúgio na música. Desde os 3 anos de idade, ele demonstrava uma capacidade quase sobrenatural de identificar notas musicais, reproduzir melodias complexas de ouvido e criar composições que deixavam sua família boquiaberta. No entanto, como Marina,
Gabriel também enfrentava desafios significativos na interação social. Gabriel tinha uma sensibilidade extrema a luzes muito brilhantes, preferindo ambientes com iluminação suave e aconchegante. Mudanças inesperadas em sua rotina o deixavam profundamente ansioso, e ele desenvolveu rituais específicos que o ajudavam a se sentir seguro e no controle. Todas as manhãs, precisava tomar seu café na mesma xícara azul, sentado na mesma cadeira da cozinha, enquanto ouvia a mesma playlist de música clássica. Para alguns, isso poderia parecer obsessivo, mas para Gabriel era uma forma de criar previsibilidade em um mundo que frequentemente parecia caótico e incompreensível. Na escola, Gabriel era reconhecido por sua inteligência excepcional em matemática e física, mas também pela dificuldade em fazer amigos. Ele não entendia piadas com duplo sentido, interpretava expressões idiomáticas literalmente e tinha dificuldade em perceber quando alguém estava sendo sarcástico. Isso frequentemente resultava em mal-entendidos que o deixavam confuso e magoado. Gabriel ansiava por conexões genuínas, mas não sabia como criar e manter amizades da maneira que parecia natural para seus pares. Aos 17 anos, Gabriel também recebeu seu diagnóstico de autismo, que veio acompanhado do mesmo sentimento de alívio que Marina havia experimentado. Finalmente, ele compreendia por que o mundo social parecia um quebra-cabeças impossível de resolver, e porque sua mente funcionava de maneira diferente da maioria das pessoas. Com essa compreensão veio também a aceitação de si mesmo e o reconhecimento de que suas diferenças não eram defeitos, mas características únicas que faziam dele quem era. Gabriel decidiu seguir carreira em engenharia de som, uma área que combinava sua paixão pela música com sua aptidão natural para a tecnologia. Passava horas aperfeiçoando gravações, ajustando equalizações e criando paisagens sonoras que tocavam profundamente as pessoas que as ouviam. Era como se ele conseguisse traduzir emoções em frequências, criando uma linguagem universal que transcendia palavras. Marina, agora com 25 anos, havia se tornado uma bibliotecária respeitada na Biblioteca Central da cidade. Ela havia criado um sistema de organização tão eficiente que outras bibliotecas da região frequentemente solicitavam sua consultoria. Seu conhecimento enciclopédico sobre literatura e sua memória fotográfica para detalhes bibliográficos faziam dela uma referência entre colegas e usuários. No entanto, apesar de seu sucesso profissional, Marina sentia que algo estava faltando em sua vida. Ela observava casais passeando de mãos dadas pelos corredores da biblioteca e se perguntava se algum dia encontraria alguém que realmente a compreendesse em sua totalidade. Gabriel, aos 26 anos, havia estabelecido seu próprio estúdio de gravação em um pequeno porão reformado no centro da cidade. Músicos locais e até alguns artistas de outras cidades procuravam seus serviços, impressionados com sua capacidade de capturar não apenas o som, mas a essência emocional das performances. Apesar do sucesso crescente, Gabriel também sentia um vazio em sua vida pessoal. Ele havia tentado alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre terminavam com a mesma frustração. A sensação de que estava tentando se comunicar em uma língua estrangeira que nunca conseguiria dominar completamente. Foi numa tarde chuvosa de outono que o destino decidiu entrelaçar os caminhos de Marina e Gabriel de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Gabriel estava trabalhando em um projeto especial, a criação de uma trilha sonora para um documentário sobre a história da cidade, e precisava de material de pesquisa histórica específico que não conseguia encontrar online. Relutantemente, pois preferia evitar lugares com muitas pessoas, decidiu visitar a Biblioteca Central. Quando Gabriel entrou na biblioteca, foi imediatamente atingido pela atmosfera serena do lugar. O silêncio respeitoso, a iluminação suave que filtrava através das grandes janelas e o cheiro reconfortante dos livros antigos criaram uma sensação de calma que ele raramente experimentava em espaços públicos. Enquanto procurava a seção de história local, notou uma mulher jovem organizando meticulosamente uma pilha de livros, alinhando cada exemplar com precisão quase matemática. Marina estava em seu elemento, absorvida completamente na tarefa de reorganizar uma seção que havia sido desorganizada por usuários menos cuidadosos. Seus movimentos eram deliberados e elegantes, cada livro sendo colocado exatamente no lugar certo com uma satisfação visível.
Gabriel observou, fascinado, reconhecendo nela algo familiar. A mesma necessidade de ordem e precisão que ele mesmo sentia quando organizava seus equipamentos de estúdio. Quando Gabriel finalmente se aproximou para pedir ajuda, Marina levantou os olhos, pela primeira vez em muito tempo, não desviou o olhar imediatamente. Havia algo diferente neste homem que estava diante dela. Ele não a encarava de forma invasiva como a maioria das pessoas, mas mantinha um contato visual respeitoso e gentil. Sua postura era levemente tensa, como se ele também fosse alguém que precisava fazer um esforço consciente para navegar interações sociais. Gabriel explicou sua necessidade de material sobre a história local, e Marina imediatamente se animou. História era uma de suas áreas de especialização, e ela conhecia cada livro, documento e arquivo relacionado ao assunto. Enquanto guiava através das seções relevantes, Gabriel notou como ela falava, de forma clara, direta, sem rodeios desnecessários ou pequenas conversas vazias. Era exatamente o tipo de comunicação que ele apreciava. Durante a busca pelos materiais, uma conversa natural começou a fluir entre eles. Gabriel mencionou seu trabalho com trilhas sonoras, e Marina revelou sua fascinação por como a música pode contar histórias sem usar palavras. Ela descreveu como às vezes ouvia música clássica enquanto organizava livros, criando narrativas imaginárias baseadas nas melodias. Gabriel ficou intrigado pela forma poética com que ela descrevia essa experiência sinestésica. Conforme conversavam, ambos começaram a perceber similaridades surpreendentes em suas experiências de vida. Quando Gabriel mencionou casualmente sua sensibilidade a luzes brilhantes, Marina imediatamente compreendeu, compartilhando sua própria dificuldade com ruídos altos. Quando ela descreveu sua necessidade de rotinas específicas, Gabriel acenou com entendimento, relatando seus próprios rituais matinais. Era como se estivessem descobrindo que falavam a mesma língua secreta que o resto do mundo não compreendia. O que deveria ter sido uma visita rápida à biblioteca se estendeu por quase 3 horas. Gabriel se encontrou genuinamente interessado não apenas nos materiais de pesquisa, mas na perspectiva única que Marina oferecia sobre cada tópico histórico. Marina, por sua vez, descobriu que podia falar livremente sobre seus interesses especiais sem temer ser julgada como obsessiva ou chata. Gabriel ouvia com atenção genuína enquanto ela explicava detalhes intrincados sobre sistemas de catalogação ou curiosidades sobre autores obscuros. Quando finalmente chegou a hora de Gabriel partir, ambos sentiram uma relutância inexplicável em encerrar a conversa. Havia uma conexão ali, algo que nenhum dos dois havia experimentado antes em suas interações com outras pessoas. Gabriel, reunindo coragem, perguntou se Marina gostaria de tomar um café algum dia. Para sua surpresa e alívio, ela acenou com um sorriso genuíno, algo que raramente oferecia a estranhos. Eles marcaram de se encontrar no fim de semana seguinte em uma pequena cafeteria que Marina frequentava, conhecida por sua atmosfera tranquila e música ambiente suave. Gabriel chegou alguns minutos adiantado, escolhendo cuidadosamente uma mesa em um canto quieto, longe da agitação da entrada. Quando Marina chegou, pontualmente no horário combinado como ele havia antecipado, Gabriel se levantou educadamente para cumprimentá-la. O primeiro encontro foi uma revelação para ambos. Conversaram por horas sobre uma variedade impressionante de tópicos, desde teorias científicas até interpretações de obras literárias, passando por discussões filosóficas sobre a natureza da percepção humana. O que mais impressionava não era apenas a compatibilidade intelectual, mas a facilidade com que se comunicavam. Não havia necessidade de decifrar subtextos ou interpretar expressões faciais complexas. Ambos eram diretos, honestos e genuínos em sua comunicação. Gabriel descobriu que Marina compartilhava sua apreciação por detalhes que a maioria das pessoas considerava insignificantes. Ela notava padrões nos ladrilhos do chão da cafeteria, observava a forma como a luz do sol criava sombras geométricas nas mesas e tinha uma teoria fascinante sobre a acústica do ambiente. Marina, por sua vez, ficou encantada com a forma como Gabriel descrevia sons em termos visuais e emocionais, criando sinestesias verbais que pintavam paisagens sonoras em sua mente. À medida que os encontros se tornaram mais frequentes, uma amizade profunda começou a florescer.
Gabriel começou a frequentar a biblioteca regularmente, não necessariamente por pesquisa, mas pelo prazer de conversar com Marina durante suas pausas. Marina, que normalmente evitava eventos sociais, aceitou o convite de Gabriel para conhecer seu estúdio de gravação, curiosa para entender melhor seu trabalho. A visita ao estúdio foi um momento de revelação mútua. Marina ficou fascinada pela organização meticulosa dos equipamentos de Gabriel, pela forma como cada cabo estava perfeitamente organizado e identificado, e pela atenção obsessiva aos detalhes técnicos. Gabriel, vendo sua admiração genuína, se sentiu compreendido de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ele tocou algumas de suas composições para ela, observando atentamente suas reações. Marina fechou os olhos enquanto ouvia as melodias, deixando que os sons criassem imagens em sua mente. Ela descreveu para Gabriel as cores e formas que via em sua música, criando uma experiência sinestésica que o deixou profundamente emocionado. Ninguém jamais havia interpretado sua música de forma tão poética e pessoal. Era como se Marina conseguisse ver diretamente em sua alma através dos sons que ele criava. Com o passar dos meses, a relação entre Marina e Gabriel evoluiu naturalmente de amizade para algo mais profundo. Não houve um momento específico de transição, mas sim uma progressão orgânica baseada em compreensão mútua e aceitação incondicional. Eles se tornaram confidentes um do outro, compartilhando não apenas seus interesses e paixões, mas também suas vulnerabilidades e inseguranças. Gabriel confessou a Marina suas dificuldades em relacionamentos anteriores, como se sentia inadequado quando tentava seguir scripts sociais que não faziam sentido para ele. Marina compartilhou suas próprias experiências de isolamento, a sensação de ser uma observadora da vida social humana sem nunca conseguir participar plenamente. Juntos, eles criaram um espaço seguro onde podiam ser completamente autênticos sem medo de julgamento ou incompreensão. O primeiro beijo aconteceu de forma completamente inesperada. Estavam no estúdio de Gabriel numa tarde de domingo, trabalhando juntos em um projeto colaborativo. Gabriel estava compondo uma trilha sonora baseada em poemas que Marina havia selecionado de sua coleção pessoal. Marina estava lendo um verso particularmente tocante quando levantou os olhos e encontrou Gabriel olhando para ela com uma expressão de admiração pura. Sem palavras, sem planejamento, eles se aproximaram e compartilharam um momento de intimidade que transcendeu qualquer necessidade de comunicação verbal. A partir desse momento, eles souberam que haviam encontrado algo extraordinário. Não era apenas amor romântico, mas uma conexão que operava em múltiplos níveis: intelectual, emocional, sensorial e espiritual. Eles se complementavam de formas que nem sabiam que eram possíveis. Gabriel ajudava Marina a expressar suas emoções através de experiências sensoriais como música, enquanto Marina oferecia a Gabriel uma perspectiva estruturada e analítica que o ajudava a organizar seus pensamentos e sentimentos de forma mais clara. Decidiram oficializar sua relação, mas à sua maneira única. Em vez de um noivado tradicional, eles criaram um ritual personalizado em um local que tinha significado especial para ambos: a biblioteca onde se conheceram. Gabriel compôs uma peça musical especificamente para Marina, incorporando frequências e harmonias baseadas em padrões matemáticos que ela havia identificado em seus sistemas de catalogação favoritos. Marina, por sua vez, criou um livro artesanal contendo poemas e reflexões sobre sua jornada juntos, cada página cuidadosamente ilustrada com padrões geométricos que representavam momentos significativos de sua relação. A cerimônia de casamento foi uma celebração íntima que refletia perfeitamente suas personalidades. Realizada no jardim da biblioteca, com iluminação suave e música ao vivo tocada pelo próprio Gabriel, o evento foi pequeno mas profundamente significativo. Os votos que escreveram um para o outro foram obras-primas de honestidade emocional e promessas práticas. Gabriel prometeu sempre comunicar suas necessidades claramente e nunca esperar que Marina adivinhasse seus sentimentos através de pistas sociais ambíguas. Marina prometeu criar um lar onde a sensibilidade sensorial de Gabriel fosse sempre respeitada e onde eles pudessem manter suas rotinas individuais enquanto construíam novas tradições juntos. Os convidados, principalmente familiares próximos e alguns amigos íntimos, ficaram tocados pela autenticidade pura da cerimônia.
Não havia pretensão ou performance social, apenas duas pessoas celebrando uma conexão genuína de uma forma que fazia sentido para elas. Muitos comentaram posteriormente que nunca haviam testemunhado uma cerimônia de casamento tão sincera e emocionalmente honesta. A vida de casados trouxe seus próprios desafios únicos, mas também descobertas maravilhosas. Eles aprenderam a negociar suas necessidades sensoriais diferentes. Gabriel precisava de absoluto silêncio para trabalhar em projetos complexos, enquanto Marina funcionava melhor com música instrumental suave de fundo. Criaram um sistema de sinais não verbais para comunicar quando um deles estava se sentindo sobrecarregado sensorialmente e precisava de espaço. Estabeleceram rotinas domésticas que honravam as necessidades de previsibilidade de ambos, mas também incorporavam pequenas variações para evitar que a vida se tornasse excessivamente rígida. Uma das descobertas mais bonitas de sua vida conjugal foi como suas diferenças neurológicas se complementavam em situações sociais. Gabriel era melhor em perceber nuances tonais em conversas, enquanto Marina tinha uma capacidade superior de analisar linguagem corporal quando se concentrava conscientemente nisso. Juntos, eles formavam uma equipe formidável, cada um compensando as áreas onde o outro tinha mais dificuldade. Profissionalmente, eles começaram a colaborar de formas criativas. Marina desenvolveu um sistema revolucionário de catalogação multissensorial para bibliotecas, incorporando elementos sonoros e táteis baseados nas teorias de Gabriel sobre percepção auditiva. Gabriel, inspirado pelo conhecimento enciclopédico de Marina, começou a criar trilhas sonoras para audiolivros e projetos educacionais, transformando informação em experiências sonoras memoráveis. 2 anos após o casamento, enfrentaram seu primeiro grande desafio como casal. Gabriel recebeu uma oferta para trabalhar em um projeto musical em outra cidade, uma oportunidade de carreira que poderia abrir portas importantes para seu futuro profissional. No entanto, isso significaria deixar a biblioteca onde Marina havia construído sua reputação e identidade profissional. Para muitos casais neurotípicos, essa situação poderia gerar conflitos baseados em suposições não expressas e expectativas não comunicadas. Para Marina e Gabriel, tornou-se um exercício de comunicação direta e resolução colaborativa de problemas. Eles passaram semanas discutindo todas as variáveis envolvidas, criando listas detalhadas de prós e contras, e explorando alternativas criativas. Marina surpreendeu a si mesma ao descobrir que estava mais aberta a mudanças do que imaginava, especialmente quando pôde planejar a transição de forma estruturada e previsível. Gabriel, por sua vez, percebeu que algumas oportunidades não valiam o custo emocional de perturbar a estabilidade que haviam construído juntos. A solução que encontraram foi caracteristicamente inovadora. Gabriel negociou um acordo híbrido onde trabalharia no projeto remotamente por 6 meses, viajando para outra cidade apenas quando absolutamente necessário. Marina usou essa oportunidade para desenvolver um programa de consultoria online, expandindo seus serviços de organização bibliotecária para instituições em todo o país. A experiência fortaleceu sua confiança mútua e demonstrou sua capacidade de adaptar-se a desafios sem comprometer suas necessidades fundamentais. À medida que sua relação amadurecia, Marina e Gabriel começaram a considerar a possibilidade de expandir sua família. Esta decisão trouxe um conjunto único de considerações. Ambos estavam cientes da componente genética do autismo e passaram muito tempo discutindo como isso poderia afetar futuros filhos. No entanto, em vez de ver isso como um problema, chegaram a vê-lo como uma oportunidade de criar uma família onde a neurodiversidade seria não apenas aceita, mas celebrada. Quando Marina finalmente engravidou, eles se prepararam meticulosamente para a paternidade. Gabriel modificou seu estúdio para criar um ambiente acusticamente perfeito para um bebê, enquanto Marina pesquisou extensivamente sobre desenvolvimento infantil neurodiverso. Eles criaram planos detalhados para como adaptar suas rotinas para incluir uma criança, mas também mantiveram flexibilidade para ajustes conforme necessário. O nascimento de Helena foi um momento de alegria pura e transformação profunda. Desde os primeiros dias, ficou claro que sua filha herdou características de ambos os pais: a sensibilidade auditiva de Gabriel e a necessidade de ordem visual de Marina.
Em vez de ver isso como desafios, Marina e Gabriel reconheceram essas características como dádivas que lhes permitiriam compreender e apoiar sua filha de maneiras que pais neurotípicos talvez não conseguissem. Helena cresceu em um ambiente onde steaming era uma forma natural de autorregulação, onde interesses intensos eram celebrados e nutridos, e onde a comunicação direta e honesta era a norma. Aos 3 anos, ela já demonstrava habilidades musicais notáveis, criando ritmos complexos com objetos domésticos, e uma capacidade de organização espacial que impressionava visitantes. Mais importante, ela estava desenvolvendo uma autoestima sólida baseada na aceitação completa de sua família. A experiência de criar Helena também trouxe Marina e Gabriel para uma comunidade mais ampla de famílias neuroatípicas. Eles começaram a participar de grupos de apoio, não porque precisassem de ajuda para lidar com o autismo, mas porque queriam conectar-se com outras famílias que compartilhavam perspectivas similares. Descobriram uma rede rica de pessoas que, como eles, viam a neurodiversidade como uma variação natural e valiosa da experiência humana. Com o tempo, Marina e Gabriel se tornaram defensores discretos mas efetivos da aceitação do autismo em suas comunidades. Gabriel começou a oferecer workshops sobre sensibilidade auditiva para educadores, enquanto Marina desenvolveu recursos para bibliotecas sobre como criar espaços mais inclusivos para pessoas neurodivergentes. Eles nunca se posicionaram como porta-vozes oficiais da comunidade autista, mas sua vida exemplar demonstrava possibilidades que muitos não haviam considerado antes. 5 anos após o nascimento de Helena, a família enfrentou outro momento de crescimento quando Marina engravidou novamente. Desta vez, eles se sentiram mais confiantes em sua capacidade de equilibrar as necessidades de múltiplas crianças com suas próprias necessidades como indivíduos neurodivergentes. Thomas nasceu com características diferentes de Helena, mais sensível ao toque mas menos afetado por ruídos, com uma fascinação intensa por padrões visuais que lembrava as obsessões matemáticas de Marina. Criar 2 crianças neurodivergentes apresentou desafios logísticos únicos, mas também alegrias multiplicadas. Helena e Thomas desenvolveram uma linguagem de brincadeira que incorporava música, padrões visuais e movimentos repetitivos de forma completamente natural. Observá-los brincar juntos era ver neurodiversidade em sua forma mais pura e bela. 2 mentes únicas encontrando formas criativas de conexão que transcendiam convenções sociais típicas. À medida que as crianças cresciam, Marina e Gabriel perceberam que sua maior contribuição para o mundo talvez não fossem suas conquistas profissionais individuais, mas a demonstração viva de que famílias neurodivergentes podem prosperar quando baseadas em aceitação mútua, comunicação clara e amor incondicional. Eles começaram a documentar sua jornada, não para se exibir, mas para oferecer esperança e exemplos práticos para outras famílias navegando caminhos similares. 10 anos após seu primeiro encontro na biblioteca, Marina e Gabriel refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Sentados em seu jardim, observando Helena ensinar Thomas a criar música com folhas caídas, eles reconheceram que haviam construído algo mais precioso do que jamais haviam ousado sonhar. Uma família onde cada membro podia ser completamente autêntico, onde diferenças eram celebradas como dádivas únicas, e onde o amor não era condicionado à conformidade com expectativas externas. Gabriel compôs uma sinfonia especial para comemorar seu 10º aniversário, uma peça que incorporava sons gravados de momentos significativos de sua vida juntos. O primeiro encontro na biblioteca, o riso de Helena quando bebê, as conversas noturnas de Thomas com seus brinquedos favoritos. Marina criou um álbum de memórias que organizava fotografias, cartas e lembranças de acordo com um sistema de classificação emocional que ela havia desenvolvido especificamente para capturar a essência de sua jornada familiar. A celebração de aniversário foi íntima mas profundamente significativa, realizada no mesmo jardim da biblioteca onde haviam se casado. Familiares e amigos próximos se reuniram para testemunhar não apenas a renovação de votos de Marina e Gabriel, mas a celebração de uma família que havia redefinido o que significa prosperar como pessoas neurodivergentes. As crianças participaram da cerimônia tocando instrumentos simples enquanto Gabriel dirigia, criando uma trilha sonora espontânea que seria lembrada por todos os presentes como um momento de pura magia.
Durante a cerimônia, Marina e Gabriel compartilharam reflexões sobre as lições que haviam aprendido. Marina falou sobre como Gabriel a havia ensinado que vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim a base da intimidade verdadeira. Gabriel explicou como Marina havia demonstrado que estrutura e espontaneidade podiam coexistir harmoniosamente quando baseadas em respeito mútuo e comunicação clara. Juntos, eles falaram sobre a importância de criar espaços onde pessoas neurodivergentes possam prosperar sem precisar mascarar ou suprimir suas características naturais. Compartilharam sua visão de um mundo onde diferentes tipos de mentes são reconhecidos como recursos valiosos da diversidade humana, não como problemas a serem resolvidos. Suas palavras tocaram profundamente os presentes, muitos dos quais foram inspirados a reexaminar suas próprias atitudes em relação à neurodiversidade. À medida que a noite avançava e os convidados gradualmente se despediam, Marina e Gabriel permaneceram no jardim com Helena e Thomas, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Eram desses momentos perfeitos que não podem ser planejados ou forçados, mas que emergem naturalmente quando pessoas que se amam verdadeiramente criam espaço para a magia acontecer. Helena, agora com 8 anos, apontou para uma constelação e começou a contar uma história elaborada sobre estrelas que se comunicavam através de padrões de luz, cada uma com sua própria linguagem especial. Thomas, de 3 anos, adicionou efeitos sonoros à narrativa de sua irmã, criando uma sinfonia cósmica com sua voz. Gabriel e Marina ouviram em silêncio respeitoso, reconhecendo que suas crianças estavam demonstrando exatamente o tipo de criatividade neurodivergente que eles haviam esperado nutrir. Mais tarde naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir com suas rotinas cuidadosamente estruturadas mas carinhosamente flexíveis, Marina e Gabriel se sentaram na varanda de sua casa. O silêncio confortável que compartilharam foi pontuado apenas pelos sons noturnos do jardim e o zumbido distante da cidade que gradualmente se aquietava. Gabriel quebrou o silêncio primeiro, refletindo sobre como sua vida havia sido transformada por aquele encontro casual na biblioteca uma década antes. Ele expressou gratidão não apenas por Marina como parceira romântica, mas por ter encontrado alguém que o compreendia tão completamente que ele podia finalmente parar de tentar traduzir seus pensamentos e sentimentos para uma linguagem social que nunca havia feito sentido para ele. Marina respondeu compartilhando sua própria jornada de autoaceitação, explicando como Gabriel havia sido instrumental em ajudá-la a reconhecer que suas diferenças neurológicas não eram obstáculos a serem superados, mas características únicas a serem celebradas. Ela falou sobre como criar uma família neurodivergente havia lhe dado um propósito que ia muito além de suas ambições profissionais. Demonstrar que pessoas como eles podiam não apenas sobreviver, mas prosperar magnificamente. Eles conversaram sobre seus sonhos para o futuro, tanto para sua família quanto para a comunidade neurodivergente mais ampla. Gabriel expressou seu desejo de continuar criando música que tocasse pessoas de todas as neurotipos, construindo pontes de compreensão através de experiências sonoras compartilhadas. Marina falou sobre seu objetivo de desenvolver mais recursos educacionais que ajudariam instituições a se tornarem verdadeiramente inclusivas, não apenas tolerantes. Mais importante, eles falaram sobre suas esperanças para Helena e Thomas. Queriam que seus filhos crescessem sabendo que pertenciam ao mundo exatamente como eram, que suas mentes únicas eram dádivas preciosas, e que eles teriam o poder de escolher como compartilhar essas dádivas com o mundo. Esperavam criar uma base tão sólida de autoestima e autoaceitação que suas crianças nunca sentiriam a necessidade de se esconder ou fingir ser alguém que não eram. À medida que a noite avançava para as primeiras horas da manhã, Marina e Gabriel eventualmente se dirigiram para dentro de casa, mas não antes de um último momento de conexão silenciosa no jardim onde tantos momentos significativos haviam ocorrido. Eles se abraçaram sob as estrelas, dois corações que haviam encontrado sua harmonia perfeita, duas mentes que haviam descoberto que suas diferenças eram exatamente o que precisavam uma da outra. A história de Marina e Gabriel continuaria a se desenrolar nos anos seguintes, cheia de novos desafios, descobertas e alegrias. Mas os fundamentos que haviam construído juntos, baseados em aceitação mútua,
comunicação honesta e amor incondicional permaneceriam constantes. Eles haviam provado para si mesmos e para todos ao seu redor que o amor verdadeiro não conhece limitações neurológicas, que famílias neurodivergentes podem prosperar magnificamente, e que duas almas autistas podem encontrar uma nas outras não apenas compreensão, mas uma conexão que transcende qualquer diferença. Esta é a história de Marina e Gabriel, duas pessoas que descobriram que suas mentes neurodivergentes não eram obstáculos ao amor, mas sim chaves especiais que destrancaram uma forma de conexão humana mais profunda e autêntica do que muitos podem imaginar. Eles nos ensinam que quando encontramos alguém que fala nossa linguagem do coração, quando descobrimos uma pessoa que não apenas tolera nossas diferenças mas as celebra como presentes únicos, podemos construir relacionamentos de uma beleza e profundidade extraordinárias. Se você se reconhece nesta história, se você também sente que sua mente funciona de maneira diferente da maioria das pessoas, lembre-se de que existe alguém no mundo que pode compreendê-lo completamente. Pode ser que vocês se encontrem em uma biblioteca silenciosa, ou talvez em um estúdio de música, ou em qualquer lugar onde almas compatíveis se cruzam quando estão prontas para se reconhecer mutuamente. O amor verdadeiro existe em todas as formas, para todos os tipos de mentes e corações. A história de Marina e Gabriel é um lembrete de que quando duas pessoas se encontram em sua autenticidade mais completa, quando podem ser vulneráveis e genuínas sem medo de julgamento, algo mágico acontece. Eles criam não apenas um relacionamento, mas um mundo inteiro onde ambos podem prosperar exatamente como são. Que sua história inspire você a nunca desistir de procurar sua própria alma gêmea, alguém que veja suas diferenças como dádivas, que compreenda sua linguagem única do coração, e que queira construir uma vida onde vocês dois possam brilhar com toda a intensidade de suas luzes individuais, criando juntos algo mais belo do que qualquer um de vocês poderia imaginar sozinho. Obrigado por me acompanhar nesta jornada emocionante através da história de Marina e Gabriel. Se esta narrativa tocou seu coração, se você se sentiu inspirado ou emocionado por esta celebração do amor neurodivergente, eu ficaria honrado se você compartilhasse suas próprias reflexões nos comentários. Suas histórias e perspectivas enriquecem nossa compreensão coletiva sobre as muitas formas belas que o amor verdadeiro pode assumir. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias que celebram a diversidade humana em todas as suas manifestações maravilhosas. Até a próxima vez que nos encontrarmos para explorar juntos as profundezas do coração humano e as infinitas possibilidades do amor verdadeiro. Que você encontre sua própria versão dessa história extraordinária, e que quando encontrar, tenha a coragem de abraçá-la completamente.